tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio dos Direitos Iguais. Tudo bem, doutora? Eu tô joia, tô empolgadíssima para essa conversa que a gente vai ter agora. Perfeito, eu também. O assunto é bom, a pauta é muito boa. Direitos Iguais faz parte de um projeto da Organização Amigos da Vida, com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Quem faz gestão desse programa é a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, do Governo do Brasil. Nós estamos muito felizes, porque nós já falamos de crime de ódio, Constituição de 88, os direitos sociais, direito previdenciário, empreendedorismo da comunidade LGBTQIA+, e a pauta agora com os nossos convidados é empregabilidade da população LGBTQIA+. Doutora Ana Clara Erval, muito bem-vinda. Obrigada, Vitor Beth. Baliani, Isso. muito bem-vindo já. Estou ali dando spoiler pela sua camisa. Raquel Bartolo, isso? Isso. Muito bem-vinda também, nossa advogada trabalhista e a nossa advogada Ana Clara, que nos acompanha aqui em todos os podcasts. Afinal de contas, nós estamos falando de direitos. E toda pessoa humana tem o direito de existir, tem o direito de Trabalhar. Toda pessoa tem direito ao trabalho, né? Que é o que a gente vai falar agora. Da outra, a gente falou sobre empreendedorismo, que é uma das vertentes, né, que a gente tem hoje. Mas hoje agora a gente vai falar sobre empregabilidade, de como é que está o mercado para as pessoas trans, para pessoas LGBT, né? Como eu ressaltei antes, a gente não existe uma lei, né, que favoreça em aspas, tá, gente? O acesso ao trabalho, né? Mas a gente tem leis que garantem a não discriminação no ambiente de trabalho, seja por causa da questão de gênero, seja por causa da questão da sexualidade. E aí, fazendo recorte também para HIV, em razão da sorologia também, né? Da não discriminação. Então, o que a gente tem hoje são políticas públicas de incentivo, né? As empresas acabam recebendo alguns benefícios fiscais e para trabalhar com a ideia de cotas, né? Como se fossem as cotas de universidade. Então, a empresa que contrata pessoas LGBT acabam ganhando benefícios fiscais dentro do tamanho da empresa e etc. Mas isso, não existe nenhuma lei, né, que favoreça, que torne o acesso mais fácil. E uma coisa que a gente conversou também já é a questão da preparação das empresas para receber, né? Porque às vezes a empresa abre a vaga, preenche, mas não prepara os funcionários ou não prepara até a estrutura da empresa para receber, principalmente pessoas trans, né, e travestis. Perfeito. Estamos aqui com o Vitor Baliani, tem um trabalho incrível na cidade de Brasília, com capacitação e qualificação da comunidade LGBT. Podemos conversar com você, Vitor? Claro. Podemos, então, abra o jogo. Quem é o Distrito Drag? Quem é você? O que você nos traz aqui sobre essa pauta empregabilidade da população LGBTQIA+. Mas se apresente. Tá. Bom, é complexo porque eu já sou uma artista há muitos anos e tudo. E o distrito também tem uma experiência aí de noção. Ainda vai fazer 10 anos, né? Nós estamos completando 8 anos agora. Mas também cheio de acontecimentos, assim, nessa trajetória. Bom, eu sou o Vitor Baliani, sou comediante, sou drag queen, homossexual, sou uma pessoa cisgênera, né? E eu trabalho com a arte, eu fiz faculdade há 14 anos, faculdade de artes cênicas, e eu trabalho com a arte desde sempre. Então, falar de empregabilidade para mim está muito totalmente envolvido a área cultural, né? O ambiente cultural e artístico. E a arte drag me encontrou, né? Eu falo que eu fui sorteado, assim, porque acaba sendo um presente mesmo do universo. E eu trabalho com a drag, com animações de eventos, e faço stand-up, faço os meus shows. Trabalho de forma autônoma desde sempre. Então, assim, eu nunca tive um trabalho formal, né? Tentei num período, assim, bem no comecinho da drag, que eu falei, será que é isso mesmo? Tentei ficar ali no telemarketing, durou 3 meses, falei, não dá. Foi meu único trabalho formal, assim, depois que eu entrei na faculdade. E aí, há 2 anos e 6 meses atrás, sou goiano, vim de Goiânia, mas eu sou de Itumbiara, uma cidade do interior de Goiás. E aí, eu recebi o convite do Distrito Drag
para assumir a direção artística, né? O Distrito Drag, que é um coletivo, uma organização também, né? É uma ONG daqui do Distrito Federal. E eu já vinha prestando serviços para eles, como direção artística e mentorias e tudo mais, desde 2018. Né, que foi ele quase que no comecinho, assim mesmo, no pontapé mesmo da ONG. E aí, há 2 anos e 6 meses atrás, eu fui receber o convite, né, de vir morar aqui e tá ali ajudando na parte da direção, mais focado na direção artística, né? E o Distrito é isso, gente. O Distrito, ele começou como um coletivo LGBTQIA+, né? Desde o começo, não era somente a ideia de... era só para eventos culturais, totalmente focado nas drag queens. Não, ele era um coletivo feito por LGBTQIA+, mas com enfoque na comunidade de modo geral, nas questões sociais, né? E como que isso ia poder chegar na comunidade de forma efetiva. E aí, esse trabalho, ele vem se intensificando, né? Nós temos aí um grande nome também por trás do Distrito Drag, que é a Ruth Venceremos. Perfeito, Primeira candidata maravilhosa. drag queen da história do Brasil, né? A concorrer ali no pleito de deputada federal. É primeira suplente. Espero que entre no ano que vem, vai entrar. Sim. Porque a gente sempre, né, o tanto que de LGBT que entrar, o tanto de pessoas, né, da esquerda, vou falar, né, bem escrachado aqui, que entrar no Congresso ainda não é o suficiente pra gente. Então, eu espero que ela seja mais uma voz, né, pra gente lá. E aí, essa grande Ruth Venceremos, ela acaba sendo uma encabeçadora ali, tipo, ela vai mesmo atrás, né, e ela tem toda essa ciência, essa tecnologia da política e da conversa e de buscar parceiros, aliados. Então, o distrito tem se tornado um farol para a comunidade LGBTQIA+, aqui do Distrito Federal e referência para o Brasil inteiro. Então, são muitas outras ONGs, instituições que se espelham, procuram a gente para perguntar o que a gente faz, como que é o nosso trabalho. Basicamente, hoje, o distrito sobrevive através de projetos, né? Aí a gente faz projetos de emenda parlamentar, né? Que são as famosas mirosques, né? Projetos diretamente ligados aos ministérios, né? Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura. E é isso, a gente desenvolve projetos já pensando em como que a gente vai poder abarcar a comunidade, né, de forma massiva, seja na questão da empregabilidade, né, e seja de forma artística, cultural, que também está totalmente ligada à empregabilidade, porque é um setor, né, de trabalho, e da capacitação, né, de qualificação, e também de questões mais sociais, né, que a gente tem um trabalho que a gente tem desenvolvido de retificação de prenome e gênero das pessoas transexuais, não binárias, que tem passado... já foram mais de 200 pessoas que foram retificadas e deixa a gente muito feliz, né? Porque essas pessoas são extremamente gratas. É um mínimo de dignidade, né? Que a gente acaba ajudando essas pessoas a terem para que elas possam ter essa garra, voltar a ter essa garra de lutar pela vida, né? Por seus direitos mesmo. E então o distrito tem sido, assim, esse farol. Já é muito gigante, a gente às vezes se assusta, porque hoje o corpo de pessoas que tem no Distrito Drag não é o suficiente por tanto de projeto que a gente tem se proposto a fazer. Mas é isso, a gente segue firme. Acho que falei muito, mas deu Maravilhoso. uma Estamos apresentada só aí. começando, estamos só começando. Estamos só começando. E o Distrito Drag, bom, você já veio você já é pessoa da empregabilidade LGBTQIA+, pela sua história aí, que peguei ali no AC, você já veio para trabalhar, né? Sim, é como eu disse, né? Eu sempre trabalhei no mercado cultural, né? Então, enquanto ator, eu trabalhava com muitos musicais infantis, né? Então, sempre tive essa relação da empregabilidade de forma autônoma mesmo, mas tinha ali contrato, né? Então, eram contratos de 1 ano, contrato de 6 meses, né? Desenvolver esse trabalho de musical, ser ator, diretor. E aí veio junto com esse combo a drag queen, né? Então, aí abrir um outro campo de trabalho, que é esse trabalho de eventos, né? Animação de eventos, né? O mercado bem da festa, né? Da alegria e tudo. Mas que não deixa de ser um mercado cultural lucrativo para quem consegue, né? Vantajoso, né? E tudo. E que dá uma certa projeção pra gente.
Mas os palcos, para quem é um bichinho, gente. A própria Fernanda Montenegro fala, depois que você é picada, é o inferno, porque não tem jeito. Então, assim, bom os palcos ter estão sempre jeito. chamando, né? O artista, ele tá sempre muito envolvido com o palco. Mas é importante sobreviver, né? Uhum. Então, às vezes, nem sempre você vai fazer aquele trabalho que você ama, mas é importante pro artista ter um trabalho digno, né? E bem remunerado, para que ele possa depois conseguir ali fazer os seus outros trabalhos que não tem tanto fim lucrativo, né? Até porque, assim, já foi o tempo, né, que esse artista, que esse ator, esse multi, né, ele era agenciado, né, ou não tomava conta da sua parte, do seu ofício também, que tá junto da carreira artística, empreendedora, né, é Uhum. empresariado. Então, assim, hoje, você vê, as grandes companhias já tem tempo que elas gerem, né? Não tem mais essa segunda, terceira pessoa, esse empresário aí, o que não tem mais esse artista alienado ao a sua vida financeira ou a venda do seu produto artístico, né? Totalmente. Muito bom. E aí, doutora? Oi, gente, bom dia, boa Bom tarde, boa dia. noite. Não sei que horas que vocês Tá estão Estamos aqui fechados nesse estúdio. nesse estúdio. Eu sou Raquel Bartolo, eu sou advogada trabalhista, atuo na Justiça do Trabalho já há quase 10 anos. Sou uma pessoa LGBT, sou uma mulher bissexual, sou advogada feminista e atuo, né, numa perspectiva antidiscriminatória mesmo. Eu vim aqui já pensando em várias coisas que a gente podia, né, conversar aqui, porque eu acredito que o foco da educação em direitos, né, da gente conhecer Sim. quais são os nossos direitos, ele é o primeiro passo. E aí eu fico aqui pensando várias coisas, assim, porque realmente dentro da nossa comunidade, né, a gente tem uma questão da empregabilidade. E aí, vendo você falar eu sempre trabalhei como autônomo, sempre foi assim, que é uma característica dos trabalhadores da cultura e que é uma característica também, né, da nossa comunidade, ir para a cultura, muita gente vai trabalhar com cultura, e que eu acredito que nós tivemos força, né, enquanto comunidade lá atrás, de construir o nosso grupo. Nós somos pessoas LGBTs, nós nos apoiamos e nós seguimos, que é um trabalho que era muito feito antigamente pelos sindicatos. E hoje eu fico pensando aqui em vários desafios que a gente tem como comunidade LGBT, que eles se somam aos desafios que a gente tem como classe trabalhadora. Né? Porque a gente precisa botar pessoas LGBTs, pessoas de esquerda, pessoas, né, no Congresso para que possam estar nos representando, mas a gente está vivendo uma crise do direito do trabalho. Né? A gente tem uma questão de que a gente fala de empreendedorismo e tal. 20 anos atrás, o sonho da pessoa era, querendo ou não, ter um emprego fixo, ir lá trabalhar sua hora, não sei o quê, se aposentar. E aí a gente sai. Hoje em dia, as novas gerações já não têm mais tanta essa solidariedade de classe. Uhum. E eu acredito que nós, como comunidade LGBT, temos muito a ensinar também dentro dessa retomada de solidariedade de classe mesmo. Mas que hoje uma das principais pautas, e temos muito avanço que a gente vai poder comentar sobre isso, que a comunidade trouxe vários paradigmas para dentro da Justiça do Trabalho, como uma perspectiva de julgamento antidiscriminatório, de atuação antidiscriminatória dentro da Justiça, que é justamente da sociedade ser um espaço de realização da nossa personalidade. Quando a gente fala em cotas para pessoas trans, ou direito ao uso do nome social antes da retificação, isso também é algo que a Justiça tem enfrentado, e tem enfrentado com cuidado, Uhum. a maior parte das vezes, É. né? Que são algo que são questões que a nossa população, a população LGBT, precisa ter acesso, conhecimento e estratégia, né? Então, a gente tem vários projetos de empregabilidade
que o Ministério Público tem um projeto que a Ruth, não está me fugindo, mas a Ruth Venceramos também encabeça, de empregabilidade para a população LGBT, considerando, né, e eu acho que talvez esse seja o ponto que a gente tem que sempre prestar atenção, considerando os diversos atravessamentos, né, porque a gente vai falar de classe, de raça, de sexo, de orientação sexual, e esses atravessamentos, eles fazem muita diferença quando a gente vai falar de empregabilidade, né? A gente não tem como tratar a população LGBTQIA+, como se fosse um bloco único e que cada uma dos representantes dessa, né? Cada uma das letrinhas da sigla não enfrentasse desafios diferentes. Mas eu acredito que para o pontapé da nossa conversa, eu acredito que essa é a perspectiva que a gente precisa ter em mente, né? Não somos um bloco, mas somos uma comunidade. E já ensinamos muito para o Poder Judiciário. Temos muito ainda o que ensinar, mas temos uma perspectiva de atuação. Trouxe aqui, daqui a pouco eu falo do protocolo que tem sido uma preciosidade aqui na Justiça do Trabalho. Verdade. Lá no Distrito Drag, né, Vitor, a gente vê essa preocupação, né, dos recortes, dos atravessamentos, a qualificação, quanto isso também tem sido cuidadosamente tratado, né, porque isso também não é só para o mercado de cultura, né, que a comunidade LGBT tem que se direcionar, né, então, qualificações que também não são só no mercado de arte, né, lá no Distrito Drag, exatamente com essa preocupação de também não direcionar. Porque muitas vezes a gente vai propor essa oportunidade já fazendo um direcionamento, né, do qual a comunidade já está discutindo, né, que não é só este lugar que é nosso, nós podemos ocupar o lugar que desejamos, né? Sim. Acho que um dos projetos que a gente mais tem afinco mesmo é o Qualifique-se Mais, né? Que é esse projeto de capacitação e qualificação, né? Porque a gente sabe que, até para aprovação do projeto, o mercado cultural ele é sempre mais favorável, né? E então, quando a gente coloca ali cursos voltados para o mercado cultural, a gente entende que não é só esse lugar que a comunidade deve ficar, né? Mas ele é um local, é quase que um cavalo de Troia. A gente vai chegando ali através do mercado cultural e consegue ir colocando alguns outros cursos, até para incentivar e para instigar a nossa comunidade, porque são tantos anos que a gente vem, né, ficando limitado a essa única visão, que às vezes se a gente ofertar um curso muito distinto, a comunidade não se interessa, né? E ao decorrer dos 4 anos, 5 anos já de Qualifique-se Mais, a gente tem visto que a comunidade tem se interessado mais, né? Então a desistência, ela diminuiu, ainda bem, porque a evasão acaba sendo grande, é um curso gratuito, são cursos gratuitos, né? E na maioria das vezes a gente acaba ofertando no período vespertino, que é o período que boa parte do pessoal do distrito tá lá, né? Então a gente pode dar um suporte maior e tudo, mas a gente não se restringe somente a isso. E é isso, assim, a gente, volta e meia, a gente coloca outros cursos voltados para totalmente fora da perspectiva cultural, para ver como que é essa adesão, né? Tivemos aí o curso de alongamento de unhas, que foi incrível, que a galera fez o curso, já saiu trabalhando, assim, né? Perfeito. E então a gente tem analisado, né, como que quem são essas pessoas que têm ido buscar o Distrito Drag. Estamos felizes que ultimamente tem pessoas acima dos 60 anos têm buscado também o distrito, então a gente fica muito feliz de ver essas pessoas. E também do campo social, porque muita gente faz o curso simplesmente para ter ali o contato com outras pessoas, né? Às vezes ela não tá nem indo muito na perspectiva, tipo, eu quero aprender alguma coisa para poder trabalhar. E não, às vezes é para ter ali o social mesmo, né? O convívio com outras pessoas, com pessoas que também façam parte, né? Daquele convívio que ela não tem na família, né? São LGBTs que são de uma outra geração, de uma outra vivência. Então a gente tem sido esse espaço para as pessoas, para elas poderem também, para além do sentido da empregabilidade, também no sentido humano mesmo, né?
eu vou acrescentar assim, porque o local de trabalho, ele é um espaço de sociabilidade, né? Então, ele sempre foi esse lugar em que as pessoas vão e se reúnem. Hoje em dia, talvez a gente esteja mudando também um pouco o paradigma, porque a gente faz muita coisa online, as pessoas Depois da pandemia, depois então, da né? pandemia, então. É isso, mas a gente sempre teve como formação da identidade isso, né? Eu questiono sempre isso. Quando perguntam para você o que você é, normalmente você responde com a sua profissão. Sim. Uhum. Porque isso é o espaço de formação de identidade. Mas antes de eu ser advogada, eu era já uma mulher bissexual. Antes de eu tirar minha OAB, eu já era uma pessoa LGBT, que também é outra identidade. Mas o trabalho, ele tem isso de dar dignidade, né? Tá lá como valor fundamental. Acho que o Gabriel falou num episódio anterior sobre os direitos sociais. A gente tem a questão do trabalho ser um lugar de dignidade. Sim. Né? Então, ter acesso ao trabalho faz parte da formação da identidade quase tanto quanto o reconhecimento do seu nome, Uhum. né? Perfeito. Lá na ONG, é interessante isso, né? A gente, antes a gente recebia, a ONG começou atendendo pessoas que vivem com HIV, né? Hoje a Uhum. gente ampliou o nosso espectro, né? E está atendendo agora também pessoas LGBT. Mas é interessante isso que você falou, porque muita gente procura a ONG, jovens, né, que tem o diagnóstico e fala assim, eu quero aposentar. E a gente fala, cara, não aposenta. Porque é isso, assim, né? É um lugar do social. Uhum. Porque a pessoa que recebe o diagnóstico do HIV, ela tende a se retrair, né? Parece que o diagnóstico está escrito na testa dela. Então, quando a pessoa deixa de trabalhar, eu acho que ela fica cada vez mais nesse mundinho do eu não posso ter mais eu não posso mais me relacionar. Todo mundo sabe que eu vivo com vírus, né? E aí ninguém vai querer ser meu amigo, ninguém vai querer se relacionar comigo. Então a gente destaca muito isso na ONG da importância, né? É claro, existem recortes, né? Existem situações que eu olho e falo, não, já é uma pessoa com uma idade que tem pouca escolaridade, né, que já tá, que tem um trabalho mais braçal, né, então assim, a gente vai trabalhar o HIV, né, nessa perspectiva de tentar aposentar a pessoa, deixar a pessoa num auxílio doença, mas chegam jovens para a gente, sabe? A gente tem que destacar a importância de se qualificar, de continuar estudando, de ir para o mercado de trabalho, porque é isso, é o social. Assim. E é importante a gente se conhecer, conhecer os outros, conviver com outras vivências, né? E o ambiente de trabalho proporciona isso, né? Sim. Eu acho que uma das conquistas históricas que eu acho que a gente tem dentro da Justiça do Trabalho é justamente reconhecer, e é uma conquista da comunidade LGBT, porque a gente sabe quando a gente está falando de HIV e os avanços que a gente teve são conquistas da nossa comunidade. A demissão de uma pessoa que tem HIV, né, portadora de HIV, ela é presumidamente discriminatória. E isso é um entendimento que está lá em súmula, vamos tentar explicar o que é uma súmula, é um entendimento já fixado, o tribunal reconhece há muito tempo. Então, se você é uma pessoa que vive com HIV e você é demitido, o patrão tem que provar que a sua demissão não foi discriminatória. Não é você que tem que provar que a sua demissão... ele tem que provar que foi por... Aí, às vezes, eles argumentam, mas eu nem sabia. Ou, no momento em que eu contratei, eu já sabia que a pessoa tinha HIV, mas o entendimento já consolidado é de que é uma demissão que se presume discriminatória. E essa é uma conquista da comunidade que se expande para outros recortes hoje, porque aí fala assim, doenças que causam estigma, elas vão ser presumidamente discriminatórias. Então, é uma conquista que a gente já tem levado para outros âmbitos, né? Para outras discriminações. Muito bom. Muito bom. Eu queria que você falasse uma coisa que eu acho importante a gente falar, tá? O recorte da drag. Onde que é, o que é a drag? Porque a gente falou mais cedo até da questão do CONIC que teve, né, e tal, e que tem muito a ver com as questões performáticas, Sim. né? Então, E eu fui usado na ação. Usaram a minha Eita. performance lá. Meu Deus. Botaram vídeo, foto. Então, eu queria que você colocasse isso, assim, pra gente, pra quem tá ouvindo a gente entender o que é uma drag, né? Onde é que ela tá dentro, qual que é o recorte dela dentro
da comunidade LGBT, assim? Então, a drag ela é uma expressão artística. Então, a gente vive batendo nessa tecla de que todo mundo pode fazer drag, né? Homem, mulher, pessoa cisgênera, pessoa trans, né? Todo mundo pode fazer drag. E é isso, drag é o exagero, né? Aí, no caso da drag queen, é o exagero da expressão, né? Do que é o feminino, do que tem sido dito como feminino na sociedade durante todos esses milênios e anos e afins. E aí surge também o drag king, né? Que é a mesma brincadeira com o que é dito de masculino, né? Então é esse over, a espetacularização, né, do feminino. E aí a drag, claro que é uma arte que foi abraçada, não sei, não posso dizer que ela nasceu, mas assim, é uma drag que faz parte ali do reduto LGBTQIA+, sem sombra de dúvidas, né? Mas a questão de homens performando a feminilidade, isso vem do teatro lá, Sim. né, dos primórdios. Mas enquanto trabalho, enquanto expressão artística, a comunidade LGBTQIA+, ela se apropriou da arte drag, até por uma questão de vontades que estão ali dentro, principalmente no caso de homossexuais, que estão ali reprimidas e que às vezes o homossexual não entende ainda. E aí ele passa por essa vivência da drag, e aí, na verdade, essa pessoa ela não é não é um homossexual, ela se entende como uma mulher trans. Então, a vivência da drag, ela também parte muito desse caminho, né? Então, muitas mulheres trans, não são todas, obviamente, né? Muitas mulheres trans e travestis, elas iniciam uma trajetória artística enquanto drag queen, e aí elas entendem que, pera, ali não tem só uma artista, né? Isso também faz parte de quem eu sou, e aí ajuda, né, ela a entender mais enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo. Mas é uma expressão artística, e aí, assim, né, muitos lugares têm tido a drag queen já hoje como um meio de trabalho, assim, gigantesco, né? Então, depois do advento RuPaul nos Estados Unidos, mas claro que a gente tem as nossas aqui, né? É sempre bom valorizar a nossa arte drag queen brasileira, mas eu digo, a gente acaba pontuando a RuPaul porque ela levou pra mídia, né? Pra questão midiática. Então, depois do seriado que ela fez lá em 2009, se não me engano, que começou a primeira temporada, que é uma competição que ela colocou algumas drag queens numa sala de trabalho, botou elas para competirem com câmeras, né? Então, um reality show, como a gente conhece de realities aí, elas passam por provas e aí tem a campeã, que fica ali reinando durante um ano como a drag superstar dos Estados Unidos. E aí isso tomou uma proporção absurda. Então, assim, hoje a franquia da RuPaul é quase uma franquia do McDonald's, assim. Então ela tem, sei lá, quantas versões espalhadas pelo mundo, todo mundo quer ter sua versão, e isso inevitavelmente acaba, né, potencializando ainda mais a questão da empregabilidade, né, no que diz respeito à drag querer fazer isso como meio de trabalho mesmo, né? E aí a drag por si só ela não é mais só não é só ela o instrumento de trabalho. Então aí vem com a drag toda a bagagem das peruqueiros, né, quem cuida de cabelo, né, cabeleireiro, né, por si só, e Maquiagem. maquiadores, estilistas, né, designers, né, e toda também a parte operacional de uma performance, então iluminação específica, produção de mixers, né, mixagens de músicas específicas para shows de drag, vertentes da arte drag, né, no campo da performance, que são totalmente ligadas a um país, que é o caso do Bate-Cabelo, que é nascida aqui no Brasil. Então é uma performance onde você vê a drag fazendo, alguém vai remeter, fala assim, isso é um tipo de performance das brasileiras, das drags brasileiras. Então virou um campo de trabalho, assim, gigantesco, surreal. Claro que a RuPaul não é não é isso tudo, né? É sempre bom pontuar que, como é por ela ter levado pra mídia, acabou tendo essa explosão, né? Explosão de pessoas querendo fazer, explosão de profissionais vendo um potencial nessa área de trabalho. Fala assim, pô... Então, assim, hoje a gente tem aí... não é nem os projetos que o distrito faz, mas assim, a gente tem pessoas que têm vontade de se capacitar para trabalhar com drag queens, e não são pessoas drags. Então, assim, são pessoas que, não, eu quero montar a minha perucaria, mas assim, eu não sou drag, não. Eu só quero fazer, tipo, eu quero vender, eu quero montar penteados e tudo. Tem uma gatinha de Anápolis, ela faz drag, no caso, né? Mas ela quase nem tem trabalhado muito com a drag dela.
Mas assim, ela tem feito cabelo exportado para fora do país, assim. Olha que legal, Tem uma né? outra do Rio, que é estilista, designer, que ela tem feito roupas para fora do país, né? E para mulheres, né, também, que querem um figurino para uma festa, né? Uma festa fantasia. Então tem buscado esses profissionais. Então virou Mercado, esse grande né? mercado, a Que arte legal. drag. Às vezes a gente fala, a gente pensa assim, a gata que vai chegar lá vai animar, vai fazer a baguncinha da galera, fazer a despedida de solteiro, ou vai se apresentar num stand-up e tudo, mas é muito É maior. muito É maior, muito né? maior, é uma coisa assim, absurda mesmo. Agora, doutora, você é, mencionou assim, né, o quanto a comunidade LGBT ensinou, né, abriu portas, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Então, assim, pela experiência, pelas dores, pelas lutas conquistadas, né? Então, assim, eu fico pensando assim, na área social, né? O quantos lugares tem ainda assim para a comunidade LGBT assim e que precisam ser ocupados, porque a gente estava fazendo algumas entrevistas, né, perguntando para a comunidade LGBT como você vê a diversidade no ambiente de trabalho. Aí eu me lembro muito de uma resposta que era assim: ah, eu sou assistente social e trabalho com atendimento, né, do governo e tudo. E aí, quando aparece uma pessoa LGBT, chamam a mim. Aí eu fiquei, aí ela questiona assim, cara, isso não, e assim, por que que tinha que ser eu? Mas ao mesmo tempo sou eu Uhum. que, né, que posso compreender a complexidade de que essa pessoa traz, entendeu? Para uma conversa de governo, né? Sim. Atrás de um benefício ou atrás de um suporte, seja ele de qual maneira for, à procura dos seus direitos, né? E que temos muito poucas pessoas ainda, né, ocupando esses lugares que eles precisam, né, tá com o discurso ali nivelado, né, ou sabendo que receber. Aí eu fico pensando, ah, como é isso assim, né? Qual é esse entendimento? É um mercado que está aberto para elas, mas ao mesmo tempo porque também somos de uma sociedade que não consegue ainda dialogar, né, com a comunidade LGBT, compreendendo a sua complexidade por retrocessos e por reparações que não são atendidas, não são feitas e, enfim. Então, assim, é uma comunidade que tem ainda muitos lugares para ocupar, porque, na verdade, são as pessoas em que efetivamente estão provocando o direito, né, a justiça a avançar, né? Eu acho que tem, assim, o que você traz tem duas coisas. A primeira eu falo primeiro das conquistas, porque eu acho que é uma coisa que a gente fala tanto das nossas dores, que eu acho que é importante a gente olhar para o que a gente conquistou, sabendo que a gente ainda tem muita coisa para fazer. E aí tem essa segunda coisa, que realmente falta letramento. Gente. Assim, eu falo que a gente conquistou a questão do HIV, mas assim, a maior parte dos juízes, dos promotores, dos advogados e advogadas não vão saber o que é a diferença às vezes eu tenho que parar e falar assim, L significa lésbica, G significa... E explicar qual que é a diferença, que as pessoas não têm, assim, não existe... existem espaços para isso, mas a grande parte do Brasil, né, nos tribunais do interior, lá no interior do Goiás, tristeza. Os interiores é complicado. E aí o que acontece com ela? O que acontece comigo ou com as pessoas, ou com o doutor Gabriel também, que é o que é? Eu vou procurar advogada em que eu não tenha que explicar o óbvio para ela. Ela vai ter que me traduzir para o Poder Judiciário, mas eu não vou ter que me explicar para essa advogada. Então, existe, né? Até porque quando a gente vai, né? Alcançando para você ser advogado, você precisa ter uma faculdade de direito. Então, já temos ali um recorte que exclui muita gente. A área da arte é muito mais fácil de uma pessoa se inserir, ou essas que exigem um diploma específico, é um pouco mais difícil. Mas aí eu vou aproveitar a sua deixa, eu trouxe aqui, ó, vou mostrar ali para a câmera, gente. Quem tá assistindo, esse daqui é o protocolo para julgamento com perspectiva antidiscriminatória, que foi editado no ano passado pelo Conselho Nacional da Justiça do Trabalho.
ele se inspira no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, Maravilhoso também. que o CNJ fez. Se o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é maravilhoso, esse daqui, eles fizeram o dever de casa todinho, porque ele fala que é um protocolo para atuação e julgamento. Ou seja, não é só a sua decisão que tem que ter uma perspectiva antidiscriminatória. Todo o processo, ele precisa ter. E aí aqui, gente, ele PDF é de graça no site lá do TST. Ele vai e dá a diferença de sexo, de identidade de gênero, de pronome feminino. Então, ele explica o básico para magistrados. A ideia é que o magistrado não faça perguntas que a gente chama de perguntas revitimizadoras. Eu estava ali vendo, né, refolheando ele antes daqui. Ele vai falando sobre as questões de parentalidade dentro da comunidade LGBTQIA+, que a gente precisa olhar para isso. Sim. E a partir de uma perspectiva de provocação, né? Porque, por exemplo, dentro de casais homossexuais, sejam lésbicas, sejam gays, um vai ter a licença maternidade, outro vai ter a licença paternidade. A gente estava comemorando, né, bem recentemente, que agora a mulher vai ter, uma mulher lésbica vai ter o direito à licença maternidade, só que ninguém explicou que vai ser o mesmo tamanho da licença do homem, Do né? homem, sim. Então a gente tem algumas dessas questões, mas eu acho que o que mais me traz é a reflexão sobre as pessoas trans. Né? Porque essa é uma agenda que ainda causa muito desconforto, que ainda causa muita resistência. E dentro desse protocolo, que é direcionado majoritariamente para juízes, mas que a ideia é que a advocacia, os promotores de justiça também observem, a pergunta que se faz aqui, né, quando você vai analisar um processo: a minha visão religiosa ou moral pode influenciar a análise do direito de pessoas trans terem acesso à cobertura ou reembolso de cirurgias relacionadas à afirmação de gênero? E tem outras perguntas que se fazem. Então, a ideia é que justamente os magistrados sejam questionados para que façam um letramento, entendam quais são os conceitos e não julguem a partir de uma perspectiva moral. Porque eu acho que a gente superar uma moral que é uma moral jurídica e depois uma moral da nossa sociedade que é conservadora, a gente precisa ter as balizas mínimas, que aí a gente vai falar de direito à personalidade, de direito à identidade, de direito ao trabalho. A gente fala a partir de uma perspectiva de direitos e não a partir de uma perspectiva moral. Então, assim, esse esforço da Justiça do Trabalho, que é para o julgamento com perspectiva antidiscriminatória, fala dos atravessamentos e fala de moral, e de que a moral não deve estar dentro do campo do direito, traz para mim, assim, que a gente ainda tem esse espaço para disputar, mas que ele está calçado. A gente tem a nossa direção, temos para onde ir. Não precisamos mais discutir o básico. Dentro do TST também temos decisões que já reconhecem isso, que é uma violação de direitos humanos. O uso do banheiro, nome, é violação de direitos humanos, não é mais sobre o indivíduo, é sobre a comunidade. Perfeito. Então, acredito que esse é o esforço que a gente tem, e eu gosto muito da Justiça do Trabalho, gente, porque ali é onde a gente vai conseguir realmente realizar direitos. Quando a gente vai falar de crime, né? Equiparou, agora é crime. Falo, tá, mas aí você tá olhando para mim só depois que eu já sofri a violência, né? Sim. Perfeito. Uma coisa importante para quem está ouvindo é fica a pergunta: o que fazer numa situação de sofrer uma discriminação no ambiente de trabalho? Qual a sua orientação para a gente, né, produzir provas, aonde levar isso, como fazer, o que é, né, a discriminação? Olha, aí você me deu outra deixa, porque a gente teve a adoção da NR1, que fala sobre os riscos psicossociais dentro do trabalho, e que as empresas têm que estar atentas a isso. Aumentaram o prazo, ficou para ano que vem, que todas as empresas têm que ter. Assédio moral virou um risco psicossocial. Então, as empresas vão ter que adotar protocolos específicos para combater o assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E isso inclui, obviamente, discriminações LGBTfóbicas dentro
Que das não empresas. se fala nas empresas, que é velado, né? Mas as piadinhas estão ali, né? Na Uhum. Copa, estão ali. E as piadinhas, às vezes, tá entre homens héteros, se chamando de viado e Uhum. deixando o homem gay desconfortável Sim. dentro da brincadeirinha. Isso são riscos psicossociais. Isso é um assédio moral. A primeira coisa que eu diria é procure um advogado, uma defensoria pública, mas é importante também conhecer que isso gera direito à indenização, que quando você, e aí eu tenho algumas decisões que eu já acompanhei aqui, isso é muito importante, né? Em empresas maiores, às vezes você tem os canais de denúncia, e esses canais, eles servem como revitimização. Foi só uma piada. Uhum. Ai. Você está muito sensível. Você que se ofendeu. E aí, isso também tem gerado, além da indenização pelo assédio moral, a indenização por assédio institucional. Uhum. E aí a importância de saber essas diferenciações do que é um assédio moral do que é um assédio institucional, porque você consegue majorar a indenização, gente. O que eu digo hoje que o grande desafio não é conseguir a indenização, é o valor da indenização, Sim. porque aí muitas vezes a gente não tem uma reparação que é adequada, mas a gente precisa de continuar levando para que a gente consiga ter um paradigma que nem, como a gente diz, né? A gente conseguiu essa grande vitória em relação à presunção da discriminação, da demissão do trabalhador com HIV, né? Que a gente consiga estabelecer paradigmas em relação a isso. Não é só uma piada. Tem uma Uhum. campanha em relação a isso também. Perfeito. E se você tiver um adoecimento em razão dessa situação e precisar se afastar do seu trabalho, isso gera um outro tipo de benefício previdenciário, que é o auxílio-doença acidentário. Então, é um benefício que vai te dar uma estabilidade no emprego e que essa empresa ela vai responder por isso, assim, né, perante o INSS. Você vai conseguir esse benefício, vai se afastar pelo tempo que você precisar se afastar, e essa empresa ela tem que pagar, inclusive, valores a mais, né, ali de tributos a mais por causa desse ambiente, assim. E indenização por assédio moral decorrente da doença ocupacional. Exatamente. É como se fosse um acidente de trabalho, né? A gente reconhece como acidente de trabalho. É muito Agora, interessante. como diz outro, para pessoa comum, né, essa atitude de denunciar, ela acaba sendo muito difícil, porque não sei se a palavra é culturalmente, ou nós fomos assim para não denunciar o patrão, né? A gente chama a Justiça do Trabalho, ela foi construída historicamente, assim, a gente chama da Justiça dos Desempregados. Perfeito. E ela surge, né, como um ramo próprio do direito justamente por causa dessa tensão da relação capital-trabalho, e sabendo que o trabalhador é a pessoa vulnerável dentro dessa relação. Então, a gente chama de justiça dos desempregados, porque normalmente você só vai procurar justiça a partir do momento que você foi demitido ou que você já está... A tampa da panela estourou, né? E aí você vai e acessa a justiça. Tem como acessar você estando empregado? Tem. Não vai ser fácil, gente. Normalmente, se a pessoa já está lá dentro do ambiente de trabalho dela, sofrendo assédio moral, e aí ela vai entrar com uma ação, ela provavelmente vai ser demitida e tal. Mas, às vezes, você consegue fazer uma rescisão indireta. Existem alguns outros. E aí, né, o assédio moral também, às vezes, você vai estar botando a pessoa com acúmulo de função, com horas extras não pagas. Então, assim, além dos direitos que são decorrentes da discriminação LGBTfóbica, a gente também tem que defender os direitos trabalhistas, em geral, porque isso também faz parte da dignidade da pessoa, né? Então, eu acho que esse aí é um problema que a Justiça do Trabalho tem desde que ela nasceu. Hoje em dia, a gente tem enfrentado outros problemas, que são terceirização, qualquer trabalhadores pejotização, que são você retirar a identidade. Eu acho que isso é você retirar do trabalhador a identidade de trabalhador, né? Eu sou um trabalhador. Hoje em dia a gente fala que é mais empreendedor, sem críticas ao empreendedorismo, tá? Mas existe isso, assim, a gente precisa ter essa identidade de classe. E a gente vê isso como uma tendência, né? Do pejotização. A gente vê isso como uma tendência mesmo. Tanto que essa coisa do concurso ou desse emprego, né, ao longo da vida, não
não tem mais. As Não. empresas não estão mais proporcionando Nem os isso, trabalhadores da nova geração parecem querem. querer isso. Eu até ia falar Virou sobre xingamento, isso, né? né? Não, Ô, seu seletista. esse negócio de ser CLT é mico, né? Ai, eu E aí adoraria. é uma desconstrução, né? Com o direito trabalhista. Isso, na verdade, aí eu vou dizer aqui como advogada trabalhista mesmo, isso é projeto. Projeto, Isso é um né? projeto de precarização das Sim. relações de trabalho, assim. Uhum. Porque as pessoas ficam sem... A advogada previdenciarista vai poder me dizer, a assistência social também depende das pessoas estarem empregadas, contribuindo. A previdência social, que não é só aposentadoria, ela depende disso. Aí a gente precisa de que as pessoas tenham, assim, então, que os trabalhadores da cultura, mesmo sendo autônomos ou de outras áreas, entendam qual que é a importância da previdência social, qual que é a importância da justiça do trabalho, que entendam que está terceirizado, às vezes é uma forma apenas de precarizar o trabalho dele, Sim, né? exatamente. Agora me veio, né, aqui na minha cabeça que, por exemplo, a importância de uma nova profissão ser regularizada, né? Como foi a das transistas. Fala um pouco isso, assim, quando tem uma profissão informal, né? Assim, informal no sentido não do trabalho, mas de não estar sendo reconhecida pelo Estado, né? E agora você vê as transistas, elas foram regulamentadas, é isso? A gente tem alguns, né, trabalhos que passam pelo processo de regulamentação, mas esse processo ele é mais de um reconhecimento, de estabelecimento de diretrizes. Tem as transistas, tem as doulas que estão em luta pelo reconhecimento. De designer também foi algo relativamente recente. Algumas pessoas chamam isso de reserva de mercado. Eu, particularmente, não acredito que seja. Eu acho que seria mais para você conseguir, às vezes, né, principalmente nessas profissões que você não vai ser seletista, disputar um edital, Entendi. conseguir fazer. Mas, mas eu acho que é uma importância. No caso das transistas, em específico, é o reconhecimento de um trabalho histórico, é o reconhecimento de, né, de uma cultura milenária, assim como é o processo do reconhecimento das doulas. Mas eu acredito que é isso, assim, mas a gente precisa de ter esse caminho, mas dentro do nosso atual contexto, antes da gente pedir para regulamentar a profissão, a gente precisa defender a justiça do trabalho. Perfeito, perfeito. Porque a gente ter todas essas profissões contratadas em trabalhos precários. Sim. Aí eu venho falar aqui vamos entrar com assédio moral, vamos falar, você tem direito, não sei o quê, pode ter estabilidade decorrente da doença ocupacional. A pessoa não tem nenhum contrato de trabalho. Sim. Como é que eu vou levar para, né, a gente pode fazer o reconhecimento do vínculo de emprego, mas dentro de uma lógica em que você é um PJ, você é uma empresa, eu não sou mais um indivíduo, eu sou uma empresa. Eu acho que é uma mudança de paradigma, assim, como a gente precisa mudar o paradigma em relação à LGBTfobia, eu acho que a gente precisa mudar o paradigma também de entender que a justiça do trabalho, ela cuida dos trabalhadores, e eu acho que a justiça do trabalho também tinha que cuidar dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores, né? Porque hoje em dia a gente está jogando para o âmbito da justiça civil, da justiça comum, e aí a gente trata como se não tivesse essa disparidade entre o capital e o trabalho. Como se o trabalhador e o empregador estivessem em pé de igualdade. Sim. Não, fantástico isso que você trouxe agora. Fantástico. Não estamos, né? Não estamos. Não estamos. Como mulheres, como LGBTs, como pessoas negras. E aí ficam nos levando para um caminho de ser empreendedor, de um caminho de ser ser empresário, mas, porra, que empresário é esse, né? É o empresário que, se parar de trabalhar, não sobrevive 3 meses. Sim. Exatamente. A gente tá vendo quem são, o que tem feito os grandes empresários, né, de verdade, né? O que eles têm feito aí. Mas é interessante nessa questão e a preparação das empresas, né? Agora eu pergunto para você se o distrito tem programas, se o distrito é procurado para isso pelas empresas, para fazer uma formação de pessoal, assim, para receber pessoas LGBTs. Então, recentemente a gente lançou um projeto com a Fundação Banco do Brasil, que é um projeto de empregabilidade totalmente voltado para isso, e a gente tinha 3 frentes, né? Então, inicialmente a gente fez uma formação de 40
a ideia era que fossem 40, né? Mas sempre tem as evasões, infelizmente. Mas se formaram, se não me engano, 32 LGBTQIA+, para o curso de brigadista. Então, foram brigadistas formados. E a ideia é isso, colocar os nossos nesse mercado de trabalho. Uhum. Então, a gente fez essa formação, fechamos com uma escola de brigadistas, tudo do setor comercial sul. E ali se formaram 32 LGBTQIA+. E de vários recortes também, né? Que a gente também, no processo seletivo, a gente se atentou muito, né? De quantas pessoas trans que a gente está colocando, pessoas negras, indígenas. E para dar o maior número de oportunidades, né? Oportunizar mesmo para toda a comunidade. E aí o segundo era um processo que a gente selecionou 15 LGBTQIA+, empreendedores, e a gente passou por um processo de mentoria com eles, aulas sobre empreendedorismo e tudo, e aí a gente ofereceu um capital, né, que não foi dado em dinheiro, Uhum. mas através de recursos, né, de insumos, aliás, para os projetos de empregabilidade, de empreendedorismo de cada um deles. Então tem uma maquiadora, né, uma menina trans que é maquiadora, tem uma outra que são licores, enfim, trabalha com licores, e aí, enfim, foram vários os projetos de vários segmentos, e a gente conseguiu dar um pontapé no projeto de cada um, desses 15. Não Uhum. tivemos evasão, ainda bem. Foram uns 15 bonitinhos. E o último processo é um site. Então, um site de empregabilidade, que a princípio ele é um site voltado para que LGBTQIA+, possam lançar ali seu currículo, né? E aí essas empresas interessadas em contratar os LGBTQIA+, se cadastram também no nosso site e eles possam ali ter acesso a esses currículos, né? Esse banco de dados. Uhum. Mas por que a gente lança esse projeto dessa forma? Porque agora nosso próximo passo é fazer um processo de capacitação para as empresas. Sim. Né? Então, ali a gente começa a colocar essa sementinha na nossa comunidade, né? De instigar, de voltar a dar esse olhar, esse enfoque, né? Não, vamos ali, vamos trabalhar, vamos sair dessa perspectiva, às vezes, né? Não que seja ruim de maneira nenhuma, mas vamos sair da perspectiva cultural, mas vamos pro mercado de trabalho, né? De outras áreas, de outras vertentes. Então a gente planta essa sementinha e vai atrás agora das empresas, né? E desses parceiros que querem trabalhar, né? Que querem ter o LGBTQIA+ no seu grupo, mas que não fazem ideia Uhum. do que é preciso, né? Para Sim. que Pra minimamente, absorver, né? exatamente, para que minimamente possa ser um lugar, né? De um ambiente agradável para essas pessoas, né? Então, as questões do banheiro, enfim, acaba sendo. A gente pensa assim, mas isso aí passa. Não passa, gente. É uma coisa assim, parece bobo, mas acontece muito mesmo, né? De pessoas trans serem impedidas de usar o seu banheiro, né? Dentro de uma empresa. E que a gente pensa, meu Deus, que coisa E aí esdrúxula. fazer um banheiro específico, né? O quanto também é discriminatório, ou você, né? Assim, que E existe essa discussão. Vou fazer um banheiro só para essa pessoa? do pronome que a Não, do pronome. pessoa. Que a O nome pessoa. no crachá, né? O nome, pois é, então assim, agora a gente começa a levantar esses meios de formação, de capacitação para essas empresas que estejam interessadas, de mostrar caminhos mesmo, né? Também a gente não sabe de tudo, né? E também Uhum. a gente Tá tá sempre aprendendo. aprendendo, o tempo inteiro aprendendo. Mas a ideia é isso, e já temos bons parceiros aí, grandes parceiros, né? Que já estão super interessados. Então, estão bom. só esperando lançar o projeto para Fazer vir parte. junto com a gente, para somar, sabe? Que legal. Mas muito a bom. ideia é essa, é começar lá atrás, voltar É. lá atrás e dar um mínimo de dignidade que a gente merece, né? É. Porque Eu Já pergunto- que, né, esses capitalistas não estão interessados não é. Eu pergunto Nisso. isso porque me surge até uma dúvida como profissional do direito mesmo, assim, que não é minha área trabalhista, né? Mas qual a responsabilidade também do empregador, né? Porque quem faz a piadinha é o empregado, Uhum, né? Eu tenho lá no escritório, por exemplo, um caso, não é LGBT, mas que faziam muita piadinha com o nome da uhum, pessoa, sabe? uhum. Então, assim, imagina uma situação dessa, né? E qual que é a responsabilidade do empregador face aos seus empregados que estão discriminando, que estão fazendo alguma coisa com o seu outro empregado, né?
A Que não é responsabilidade só é do empregador do mesmo, empregador. porque na hora que você vai entrar com a ação na Justiça do Trabalho, você entra contra a empresa, você não entra contra Os seus O colegas, funcionário né? que tava- o CPF, Ele né? Seus pode fazer o que a colegas. gente chama de ação de regresso, Uhum. que é depois foi condenada, a empresa foi condenada, ela pode ir lá cobrar da pessoa que estava praticando o assédio. Mas existe essa responsabilidade, inclusive eu trago de novo a norma regulamentar do Ministério do Trabalho, que fala sobre os riscos psicossociais, de que exista essa capacitação. Então, eu espero que vocês tenham bastante trabalho e capacitem muito bem, porque agora é uma obrigação das empresas terem normas para prevenir esses riscos de assédio. E ter uma postura ativa, né? Uma vez que o funcionário narra, né? Exatamente, porque senão ela Levam vai ser condenada também por assédio institucional, porque a omissão. omissão, A omissão, em dar encaminhamento torna esse ambiente, torna um ambiente, né? A gente diz, não teve um ambiente rígido para o trabalhador, para a trabalhadora. Então, é uma responsabilidade das empresas. E a gente tem, o Ministério Público do Trabalho, mesmo antes da norma regulamentar, tem o direcionamento de que haja capacitação para os RHs, porque não adianta você empregar um monte de pessoas que você não vai saber lidar, assim, tem necessidades específicas e não é isso, assim. Para muita gente, para os empregadores mais velhos e tal, é só uma piadinha. É verdade. Não Não é. E o contrário também é verdadeiro, né? Uma postura ativa da empresa pode ajudá-la numa reclamação Com trabalhista, né? certeza. Aí uma postura ativa da empresa vai mostrar, não, ele fez a denúncia, a gente deu o encaminhamento, ou então a gente tem aqui, a gente produz Nosso cartilhas. rotina. Eu como advogada, né, de casos concretos, eu detesto essas cartilhas, porque você ter cartilha e não passar a cartilha, não fazer curso de formação, e falar, eu tenho uma cartilha, ela normalmente, se você só está Só um querendo se papel, eximir né? da responsabilidade. Sim. Mas ter esses instrumentos ajuda muito e ter cursos de formação para toda a equipe. Não adianta ser curso de formação só para quem está em cima ou só para quem está embaixo. Toda a equipe tem que ter. E ter canais de denúncia, encaminhamentos e as ditas cartilhas também são importantes, gente. Bom, temos muito o que conversar, né, com o capitalista e com esse... Aí para isso, a gente precisaria de mais alguns episódios. Para derrubar esse sistema aí. Verdade. Esse é babado. A luta Esse é continua, né? A luta continua. Capitalista e 2026 aí, patriarcado, nós É. de vamos aqui. olho em quem tá É, levando as nossas pautas, né, muito pra importante. frente, né, que queiram, que tenham vontade, não só LGBTQ+, mas também aliados, né, mas que de fato tenham um projeto pra nós, né, pra comunidade de modo geral, não só pra um pedacinho da comunidade. Antidiscriminatório. Exatamente, antidiscriminatório. Perfeito. Suas considerações finais. Ai, Beth, que conversa, né? Essa Foi muito importante Muito também. boa. A gente teve tudo aqui, né? Umas experiências pessoais, a questão da drag que eu achei importante a gente desmistificar aqui, né? A questão do direito do trabalho, sensacional também. É importante a gente saber, porque somos todos trabalhadores, Sim. né? Mas o que eu deixo aqui é a importância da gente valorizar, incentivar e estar junto, né? Então, consumam conteúdos, facilitem o acesso, sabe? Quem tem empresa, dê a oportunidade, né? Porque tem muita coisa boa para ser mostrada, tem muito profissional bom. E que merecem estar aí, né? E preparem, né? E preparar a sua empresa para isso, para receber essas pessoas que têm muito a dar, muito a mostrar e são fantásticos. Perfeito. Vitor? Eu quero convidar, né, quem foi do Distrito Federal, vai lá conhecer a nossa sede, Distrito Drag, que é o Setor Comercial Sul. Estamos sempre de portas abertas, principalmente segunda a sexta, horário comercial. Como os bons trabalhadores. Mas final de semana também, se for alguém que queira, né, desenvolver algum projeto também, é só falar com a gente que a gente disponibiliza a sede, né, dentro dos nossos horários. E se for alguém que está fora do Brasil, é ótimo, né? Mas fora do Distrito Federal,
que também se espelhe, né, e se motive aí através do nosso trabalho, conheça as nossas redes sociais, para desenvolver trabalhos assim também nos seus estados, suas cidades, porque por mais que a gente ache que a gente está avançando, ainda é pouco, né? Então a gente precisa de iniciativas como Amigos da Vida, como o Distrito Drag, em cada cidade, em cada região desse país, porque nós somos muitos, né, e ainda totalmente invisibilizados. Mas é isso, a gente segue lutando. Doutora Raquel. Aí eu vou fazer minhas considerações finais bem sucinta, porque eu acho que a gente não esgotou, mas que a gente tá saindo daqui com muita coisa para pensar. Então, eu vou conclamar a comunidade LGBTQIA+, que conheça os seus direitos, que procure saber. A gente tem OAB, está de portas abertas, temos a Defensoria Pública, temos advogados e advogadas trabalhistas. Normalmente, a gente também trabalha no êxito, porque a gente sabe que as pessoas estão desempregadas. E aí, por outro lado, eu também faço o pedido às empresas que respeitem os nossos direitos. Perfeito. Os direitos do trabalhador, né, mesmo. Poxa, esse foi incrível, né? Foi. Muito obrigada, viu? Mais um podcast Direitos Iguais realizado, feliz, com bastante reflexão para fazermos e embates, né? Continuaremos nos embates. Agora também não só político, mas também para cima dos empresariados capitalistas de merda. Seguimos em luta. Mas muito feliz por essa conversa, que às vezes muitas informações assim que acontecem, né, que chegam a serem ditas nesse podcast, a gente deseja que chegue a muitas pessoas, né? Porque, olha, o que a senhora trouxe hoje, assim, quanta informação, né? Que a gente fala, meu Deus, onde que essa informação chega, né? Porque esses direitos, assim, como também não estamos cientes, né? Pela correria da vida, pela falta da educação de direitos nas escolas, enfim, várias camadinhas aí que a gente poderia levantar. Mas, assim, a gente se depara, né, com uma falta de informação civil, né, assim. E vamos ver se os direitos iguais andam e chegue aí quem está precisando ouvir, né, essa pauta de hoje. Então, muito obrigada aí a todos vocês. Direitos Iguais é um projeto da ONG Amigos da Vida com apoio institucional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, feito a gestão pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Muito obrigada aí pelo dia de hoje, pela boa conversa. Obrigada, Beth. Até a próxima.